Oi, oi, gente! O vídeo de hoje é um vídeo de leituras feitas ao longo do mês de outubro, mas eu tô gravando ele num formato um pouquinho diferente, porque eu decidi, ao invés de esperar chegar no final do mês e falar um pouco sobre todas as leituras, eu decidi fazendo ao longo do término dessas leituras, né? Então, não é bem um vlog, eu acho, porque não vai ter coisa de rotina, enfim. Num dos últimos vídeos aí que eu compartilhei, que acho que foi o vlog de leitura do desafio Uma Bruxa por Mês de setembro, acho que foi, eu comentei um pouco, eu desaprendi a fazer vlog e ultimamente minha rotina tá tão corrida que assim, eu não tô nem conseguindo mais fazer vlogs direito e fica um negócio meio esquisito. Então eu decidi fazer um meio a meio. Vou gravando à medida que eu tô terminando as leituras, mas não vai ter rotina, não vai ter nada, então enfim. Livros lidos ao longo do mês de outubro e tudo temático de Halloween. Tem um fantasminha flutuando ali atrás. Tem um mini fantasminha aqui que eu ganhei da Darkside. Tem livros ali atrás, enfim, tá tudo meio temático, assim, do jeito que dá pra fazer. Na loucura que tá a minha vida. Então, ó, antes de começar, hoje é dia 9 de outubro. Já concluí algumas coisinhas. Já terminei a minha primeira leitura, que foi o Lady Killer's Profile da Mary Ann Cotton, né? Essa edição maravilhosa da Darkside, inclusive eu tenho que guardar o marcador especial que veio aqui. Terminei ela hoje, eu ouvi muito do livro no audiobook, ele tá disponível também no Scribd, mas assim, eu acho que nada se compara, sinceramente, com essa edição aqui da Darkside. Tipo, foi uma das únicas vezes, sendo muito sincera, que assim, eu comecei a ouvir no audiobook, eu fui ouvindo algumas partes no audiobook quando eu tava dirigindo, quando eu tava na academia, quando eu tava lavando louça, fazendo meu café e tudo. E assim, é porque eu tô sempre ouvindo alguma coisa. E como eu sabia que ele tava disponível no audiobook, eu fui, né, adiantando a leitura por aí. Mas foi uma das primeiras vezes que eu tava assim, ai, por que eu tô ouvindo no audiobook? Porque assim, esse livro é tão lindo, tão lindo. Todos da Darkside, né? Costumam ser maravilhosos. Mas esse aqui, especialmente, tem muita foto. Eu adoro quando eles fazem essa marcação aqui, como se fosse de marca-texto, sabe? E, enfim. Eu terminei de ler. E, assim, eu já li praticamente... Não li todos, mas praticamente todos os livros da linha Crime Scene da Darkside, né? É o meu selo favorito da editora, ao lado do Magicai. Mas assim, esse especificamente, eu achei um pouco aquém dos outros. Eu vou falar um pouquinho por quê. Eu li ano passado, nessa mesma época, eu gosto sempre de separar 1 ou 2 livros de True Crime pra ler em outubro, assim, apesar de eu ler True Crime o ano inteiro. Mas ano passado eu li o da Belle Gunness, eu acho que é assim que fala o nome dela. E eu achei um dos melhores, assim, também é do Lady Killer's Profile. Mas por que esse aqui eu não gostei tanto quanto eu gostei do outro ou de outros títulos da linha Crime Scene, que tem, né, essa característica de profile, né? Porque esse livro especificamente, a mesma característica que deixou algumas partes muito maçantes é também um dos trunfos do livro. Que o que é? O autor, ele foca muito, tem outros livros sobre a Mary Ann já publicados e tudo, eu não li, mas, enfim, tem até aqui de referência no final, com algumas indicações, assim, pra quem quer continuar investigando mais, né, a expressão que eles usam. Mas, assim, ele mergulha muito nos detalhes do julgamento. Isso é muito interessante mesmo, pra provar o ponto que eu já vou falar. Só que em vários momentos, assim, o livro tem capítulos bem curtinhos, mas 2 dos capítulos maiores são justamente sobre o inquérito ali e o julgamento. E o que acontece? Tem muita transcrição do fulano falou, testemunha foi chamada, respondeu isso, a pergunta foi essa, a resposta foi essa, perguntaram isso aqui de novo, veio isso aqui, e vai realmente quase como se fosse uma transcrição de tudo aquilo que tá acontecendo. E assim, é muito importante, que eu já vou falar, mas
deixa um pouco a leitura meio maçante em alguns momentos. Não é maçante, é meio cansativa, assim, em alguns momentos, sabe? Porque quem tá muito acostumado também a ler o primeiro contato, assim, com um livro sobre esses grandes serial killers, assim, você quer saber mais sobre os casos, sobre aquilo ali que aconteceu, as vítimas, e é pouquíssimo nesse caso aqui da Marianne Cotton. Mas, por que também é um dos trunfos do livro? Porque a gente já tem essa ideia muito cristalizada, assim, de que a Marianne Cotton foi a primeira serial killer da Inglaterra, de que ela era uma assassina que envenenava filhos e maridos e parentes e pessoas em geral, assim, de forma desenfreada, e ponto, sabe? Essa é a visão que a gente tem dela, e a história fez com que isso fosse perpetuado assim. Mas, com o recurso que o autor traz do julgamento e das provas e do inquérito como um todo, a gente começa a perceber que, ao contrário do que a gente sabe, existia muita dúvida. Então, todas as provas eram circunstanciais, ela não teve acesso a um julgamento justo, por uma parte ali ela praticamente estava até sem defesa, e muita coisa ali foi muito esquisita. E eu, particularmente, por mais que eu já conhecesse a história da Marianne Cotton, eu não fazia ideia. Então, assim, é um trunfo porque ele prova com os registros ali, o que de fato está documentado, registrado e que é oficial, que se fosse hoje em dia, ela jamais teria sido condenada. Então, assim, é um dos grandes trunfos da leitura, então por isso que eu acho que vale sim a leitura. Mas esse pequeno disclaimer ali, que tem uma parte que realmente fica um pouco mais lenta, porque, assim, tem uns diálogos que são interessantes, mas às vezes você tem a sensação que alguma coisa ali se repete, o que acaba sendo normal, assim, eu não sou advogada, não tenho nenhuma bagagem no direito, mas pelo que a gente vê em séries, em filmes, a gente vê que é normal, assim. Eu já li um outro livro que acontecia isso, que foi o Caso de Família, da Ilana Casoy, mas nesse caso específico, do Caso de Família, eu achei que foi diferente, eu acho que pela escrita da Ilana, sabe? Tem muito, além de mostrar, né, as provas e ela ter acompanhado de perto ali, que eu acho que essa foi a diferença, porque o autor, obviamente, só tinha acesso aos documentos. A Ilana Casoy, ela estava presente no caso dos Nardoni, né? Então, assim, ela consegue falar um pouco sobre as expressões no rosto das pessoas que estão ali, tudo que é um diferencial que a gente não tem, né, no Marianne Cotton. Então, assim, esse é o maior disclaimer que eu tenho pra fazer. Vale a leitura, mas tem um momento ali que, se você for preparado, eu acho que fica tudo bem, sabe? E tem gente que talvez nem vá ter essa sensação, mas em alguns momentos eu tava, tá, entendi. Segue, quero saber outra coisa. Então, enfim, só um disclaimer mesmo. Essa foi a minha primeira leitura concluída de outubro. Vou parar de falar porque já tá vindo um helicóptero e não vou contar quais outros livros eu já estou lendo, tá? No próximo insert eu conto da minha próxima leitura concluída. Oi, carinha lavada de segunda-feira, porque segunda-feira eu não faço live, não costumo gravar vídeo, só tô gravando insert aqui pra não passar um tempinho. Então, cara limpa. Vim falar sobre as duas leituras que eu concluí aí no final de semana, temáticas, né, de outubro. A primeira delas, eu nem vou falar muito tempo aqui, que é O Lobo, é o segundo, se eu não me engano, isso, o segundo livro de Prison Camp, que é meio que um spin-off da Irmandade da Adaga Negra, que é a minha saga favorita. Amo. E assim, não adianta eu falar muito pra vocês, porque tá dentro do universo da Irmandade da Adaga Negra, é muita coisa. E é uma série que já tem, inclusive, post lá no blog de ordem de leitura, porque, olha isso aqui. A orelha é inteira só de livros da série. Então, assim, ela já passou de 20 livros. Então, assim, não vai adiantar eu falar pra vocês, a história disso aqui é essa aqui, porque é uma série que não dá pra você ler se você não tiver lido o cânone ali, sabe?
Assim, até dá se você for ler só pelo romance, mas você vai perder 85% da história como um todo. Então não adianta eu falar muito, mas enfim, tem lobisomens, que aqui tá dando até reflexo ali na ring light, enfim. Tem lobisomens licantropos, como a autora se refere aqui. Li 4 estrelas, amo a série e tô assim, contando os dias de verdade pra o universo lançar o próximo volume do cânone, né, da série. Mas eu quero comentar com você sobre a canção Fantasma, da Samantha Flor. Eu acho que é assim que pronuncia. É um quadrinho. Achei que ia cair alguma coisa. Lindo. Uma gracinha. Que eu ganhei da Dark Side. A Dark Side me mandou junto do fantasminha aqui. Esse pequenininho. E esse quadrinho, ele vai contar a história da Ada, que é uma jovem ali, ela pré-adolescente, que ela perdeu os pais e ela mora com a avó, né? A avó cria ela, mas a avó também já tá bem velhinha, bem debilitada. Então, ela tem medo de falar para as pessoas da realidade ali do que tá acontecendo, porque ela tem medo de ser tirada da avó, né? E não só separada da avó, porque a avó não tem claramente mais condições, assim, de cuidar dela e de estar ali atenta, mas também de ficar sozinha. Então, ela tá lidando ali com os próprios problemas e em determinado dia ela rouba uma caixinha de música de uma loja. Porque tem um motivo ali pessoal também, eu não vou falar, mas aquela caixinha de música é muito pessoal pra ela. Tem um significado ali. Só que quando ela abre essa caixinha de música, chegando em casa, sai um fantasma. E é um fantasminha. Vou até chegar aqui pertinho. Gente, é muito bonitinho. Ver. O quadrinho é toda uma gracinha. Aqui, ó. Que ela chama ele de Zeca. E começa a desenvolver uma história ali, mas esse fantasminha, ele não lembra de nada. Ele não sabe o nome dele. Então, é ela que deu o nome de Zeca. Ele não sabe de onde ele veio, qual o passado dele, por que ele tá ali, por que ele tava dentro daquela caixinha de música em específico. E eles vão desenvolvendo essa amizade ao mesmo tempo que eles tentam entender o passado desse fantasma, né? E tem um ar de inocência tão grande, assim, é um quadrinho tão bonitinho. Eu li em uma sentada, porque ele é um quadrinho grande aqui, né? Dá pra ver, ele tem quase 300 páginas. Tem 300 páginas. E assim, mas é pra ler numa sentada. Eu li ele no sábado. Eu sentei, comecei a ler no sábado de manhã. Parei um pouquinho, fui almoçar, enfim, fui fazer umas coisas. E no final da tarde, quando eu voltei a ler, eu li pra terminar. Me lembrou bastante... Nossa, agora que eu vi que a luz mudou. Desculpa. Gente, eu não sei mais gravar vídeo pro YouTube, desculpa. Enfim. Me lembrou bastante do Fantasmas. Eu vou deixar a capinha aqui. Eu acho que eu li ele, se não foi ano passado, foi ano retrasado. Que é a mesma vibe. É muito bonitinho ali, de jovens que estão tentando se entender seu lugar no mundo, que estão lidando com o luto, que estão lidando com as relações ali, construindo essas primeiras relações mais firmes de amizade, enquanto você tá passando ali da puberdade, começando a pré-adolescência, enfim. Mas é muito bonitinho, muito bonitinho. Então, assim, foi 2 leituras, né, completamente diferentes. Tipo, não podiam ser mais diferentes. Mas também foram leituras super bem-vindas. Um do lado ali do romance e outro aqui do quentinho no peito. Vou deixar aí na descrição o link de todos esses livros, né, que eu tô falando. E é isso. Insertzinho. Deixa eu até abrir aqui. Eu tô com... Nossa, tem uma pilha de livro ali na sala, que eu tô lendo muita coisa ao mesmo tempo. Tá. No meu próximo insert, provavelmente eu também devo vir aqui pra atualizar sobre 2 livros que eu tô lendo e que estão fluindo muito bem, estão indo muito rápido. Tô animada com as minhas leituras de outubro até o momento. Hoje é dia 16 de outubro, esqueci de falar isso, né? Segunda-feira. E é isso.
Vou ver se hoje eu consigo ler ainda um pouquinho. E volto para comentar as minhas próximas leituras. Oi, oi! Passando aqui, aproveitar. Hoje eu tô assim, segunda-feira, dia 23 de outubro. Tô no dia de gravar coisa. Já tô morrendo de calor, tá muito quente, tá 30 graus. Eu tô com essa blusa aqui, mas é porque eu fui gravar um TikTok rapidinho. Mas enfim. Hoje é o dia, já que eu não faço live na segunda, comecei meu dia muito cedo. Vou ter que fechar a janela, porque tá tendo obra. Enfim, comecei meu dia muito cedo hoje. Já trabalhei um tanto, são quase 3:30 da tarde já, o tempo tá voando, mas eu também já fiz muita coisa hoje. E aí eu queria aproveitar que eu tô gravando aqui coisas pra falar das últimas leituras que eu concluí, né, esse mês, e temáticas, assim, de Halloween. Eu concluí duas. A primeira é o livro da nossa LC, que é o Secretária de Satã. E assim... que surto essa leitura, meu Deus. Sem brincadeira. Karine, se você estiver assistindo esse vídeo, cara, você manja do terror, tá? Ó, vou contar a história primeiro, do que se trata. A Secretária de Satã vai contar a história principalmente ali do Alexandre, que ele é um auxiliar de necropsia, e ele começa a se envolver com o Eduardo, que é o agente literário do Gabriel Salinas. E esse Gabriel Salinas, ele é o grande ídolo do Alexandre. Ele é o autor, né, de alguns livros aí, de terror e tudo. E quando a gente vai lendo, isso não é spoiler, tá? Mas enfim, é só um comentário. A gente vai demorando um pouquinho pra sacar que alguns trechos ali são de livros que o Gabriel escreveu. E a gente, pelo menos eu, assim, fiquei o tempo todo pensando se aquilo fazia parte da narrativa ou se no sentido de aquilo ali realmente aconteceu. Porque vocês vão entender, assim, eu não vou falar muito, que aí sim é pra não dar spoiler. Mas você fica nessa, aquilo ali realmente faz parte da narrativa ou aquilo ali tá mais que meio que conduzindo a história, enfim. E a gente também tem uma história ali de fundo da Amanda, né? E faz parte de alguns desses trechos ali. Então você tá o tempo todo naquele limiar de vou acreditar no que esse narrador aqui tá me contando ou é um narrador não confiável, vou ficar ali atenta. E assim, na sinopse do livro, até tem mais informações do que é isso que eu falei aqui agora. Mas eu queria muito que vocês, quando fossem ler o livro, fossem sem saber nada além disso. Que a gente tem o narrador, que ele se envolveu ali com a gente, que tem o ídolo dele e que tem a história ali da Amanda nos trechos da história do Gabriel Salinas. Por quê? Porque, assim, a Karine, ela escreve tão bem, assim, a escrita dela por si só já é algo à parte, assim, sabe? É até difícil aceitar que esse é o livro de estreia dela no mercado, mas enfim. Mas uma das coisas que eu particularmente mais gosto, eu não sou uma grande leitora de terror, não porque eu não gosto, mas é só porque eu acabo, enfim, por causa do trabalho e de outras questões, eu acabo priorizando outros gêneros no meu dia a dia. Mas eu, como leitora de terror, assim, né, quando eu vou ler o terror, eu gosto de não saber o que tá acontecendo. Principalmente se o personagem se o livro é narrado em primeira pessoa, né? Então, assim, a minha dica tem muitos gatilhos, né? Eu vou deixar aí o disclaimer, é um livro mais 18, tá? Gatilhos, assim, de violência, principalmente. Tem muitas coisas muito explícitas, porque tem ali, né, não vou dar spoiler, enfim, mas tem violência, tá? Tem corpos, tem gente morrendo, enfim. Mas assim, e eu gosto muito, ainda mais quando a gente tem um narrador que é completamente não confiável, assim. Você fica o tempo todo tentando entender se aquilo ali realmente está acontecendo, se aquilo está acontecendo na cabeça dele, se aquilo é um surto, se aquilo tá tudo aumentado. Então, assim, a escrita da Karine por si só já é maravilhosa, mas a forma como ela escolheu contar essa história eu achei, assim, muito, muito, muito boa. É um livro de terror, assim, que
te deixa com os questionamentos no final sobre... Porque eu não quero falar muito, né, pra não dar spoiler, mas te deixa com os questionamentos ali sobre a maldade humana, né? E a gente sempre coloca Satã como o maior símbolo, a maior figura da maldade, né? Porque é o demônio, enfim. Sendo que o ser humano, em toda a sua complexidade, em toda a sua pluralidade, também carrega uma bagagem muito, muito interessante pra gente se ver do ponto de vista, assim, do que é ser ruim, o que é a maldade, o que move pessoas que cometem atos obscenos e absurdos e horríveis. Então, assim, eu acho que como vários livros de terror e horror, ele traz uma discussão muito interessante, assim. A gente ainda não discutiu, né? Hoje é dia 23 de outubro, geralmente a gente discute ou no último dia do mês ou na primeira semana do mês seguinte. Mas eu já tô muito animada pra trazer essas discussões sobre essa questão específica do Secretário de Satã. Recomendo, se você é fã de terror, pô, sério, leia. Secretária de Satã é muito bom. E aí agora eu vou comentar da outra leitura que eu concluí esse final de semana, que foi o Damas Mortais. Já aqui, ó, com 1 bilhão de cards. Eu concluí o Damas Mortais, eu li ele praticamente na semana passada inteira, assim. Esse é um livro que vai contar 40 personalidades, tem 40 perfis, deixa eu mostrar mais ou menos pra você entender como é o esquema. Aqui, ó, é bem curtinho cada capítulo, ele me lembra um pouco, em questão de resumo da história e tal, o Bruxa, e até pelo projeto gráfico em si, o Bruxas Literárias, que tem resenha. É uma resenha ou é um vlog? Enfim, tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Vai trazer 40 perfis, né, de mulheres que mataram ao longo da história. Por que eu falo mulheres que mataram? Porque, assim, aqui em cima tá perfis letais de verdadeiras assassinas. E claro que tem essa questão, né, de, enfim, comercial e tudo. Mas, e no começo aqui do livro também, traz o perfil de mulheres que cometeram atos, assim, né, falando em maldade, falando em atos absurdos e horríveis e etc. Você tem mulheres aqui que são trazidas, tipo a Bloody Mary, a Mary Ann Cotton e outras mais, né? Mas, assim, tem alguns perfis de mulheres que foram governantes, que foram guerreiras. Então, tem um perfil ali, tem um perfil bem diverso, na verdade, de mulheres que matam. Por isso que eu decidi colocar mulheres que matam e não necessariamente o assassinas, porque eu acho que a palavra ali tem um peso a mais, sabe? E é um livro muito legal, assim, de se ter mesmo. Porque até aqui, ó, entrando nisso do perfil, aqui fala, elas mataram por necessidade, medo, vingança e até mesmo por prazer. Então é legal ver essa pluralidade. E é um livro muito interessante, porque ele... Quando a gente fala muito sobre serial killers e grandes assassinos ao longo da história, a gente só pensa em homens. E é óbvio, assim, os homens... dados, estatísticas estão aí pra comprovar, né? Não sou eu que tô falando. Os homens matam mais, cometem mais crimes hediondos, enfim. Mas desde o Lady Killers, que a Darkside também publicou, e a autora faz referência várias vezes, assim, ao livro ao longo desse aqui, a gente começa a mudar um pouco a percepção de que as mulheres também são capazes, né, de cometer atos hediondos, cometer crimes horríveis. E não entra na questão ali de ser um sexo mais frágil e tudo. Então, assim, a autora, ela traz esse questionamento e algumas reflexões, e ela traz provas de, olha quantas mulheres existiram que já fizeram coisas assim, a gente não fala muito, e enfim. E, de novo, entra nos mais diversos motivos que levaram essas mulheres a cometer esses atos, esses crimes. Mas, assim, a autora, ela traz uma linguagem bem... A autora se coloca muito ali na escrita. É um livro de não ficção, né? Mas ele é muito
passa muito brevemente sobre a história de cada uma delas, obviamente, porque pegando, por exemplo, o caso da Marianne Cotton, eu li um livro inteiro só dela esse mês, né, e comentei aí. Então, assim, é claro que tem um limite do quanto você consegue aprofundar, e não é o objetivo desse livro, o objetivo é realmente passar bem por alto ali. Mas a autora, ela não coloca tudo de um jeito muito objetivo. O que eu quero dizer com isso? Ela se insere muito ali no texto com os trocadilhos, ela faz uns comentários, às vezes ela fala, enquanto eu estou digitando isso, eu não acredito em papapá. Então, tipo assim, é realmente um livro muito leve, porque parece que você tá ali conversando com alguém, parece muito tipo esses vídeos de curiosidades, assim, sabe? Então tem uma proximidade muito grande, eu achei muito legal e deixa a leitura bem divertida. Então, tipo assim, apesar de ser um livro que tenha, né, descrições pesadas, então também não é um livro que eu recomendaria para menos de 14 anos, assim, é um livro que, pela linguagem, pela escrita da autora, é um livro um pouco mais leve. E traz diversas mulheres aqui que eu já comentei em algum ponto, eu achei muito legal, que, por exemplo, nessa parte, que é dividido em partes, né, o livro, na parte de guerreiras, que é a parte 8, ela traz, por exemplo, a referência das bruxas da noite, né, ela pega uma das bruxas da noite. Se você não sabe do que eu tô falando, quem foram as bruxas da noite, vou deixar linkado aqui também um vídeo, um vlog de leitura sobre o livro As Bruxas da Noite, que é um dos melhores que eu li esse ano, de verdade. Enfim, gostei muito do livro, é uma ótima referência e é uma edição linda, assim, mais uma vez, né, como sempre, a Dark Side caprichou muito na edição. Essa semana eu vou tentar também ler 2 livros temáticos aí, vamos ver se eu vou conseguir. E aí eu volto pra falar um pouquinho mais. Voltei hoje com a cara lavada, hoje é segunda-feira, geralmente não faço live, pra não atrasar muito mais esse vídeo de leituras de outubro. Que tenho 4 atualizações de leitura para fazer. Outubro foi um mês muito produtivo aqui, ainda bem. E tenho livros para comentar, então vou comentar bem brevemente, né, para fechar aqui esse vídeo. Bora lá. Eu terminei, né, o Teias Mortais, que é uma coletânea que tem 5 autores, e todos os contos são inspirados na Agatha Christie, né, na Dama do Crime, na Rainha do Crime, na nossa gata triste. E eu comprei muito, não vou mentir, por causa da Belle. Eu adoro a Belle. E eu fiquei muito curiosa pra conferir o conto dela, e ainda mais porque ela é uma super referência, assim, quando a gente pensa em fãs dos livros da Agatha Christie e tal. E eu gostei muito da coletânea. Eu consegui mesclar como eu gosto de fazer, eu acho que eu comentei em algum ponto, acho que foi com Damas Mortais aqui, né, que é legal pegar contos ou esses livros tipo Damas Mortais pra ir variando as leituras, né, você lê um pouquinho, termina um livro, pega outro livro, lê mais um pouquinho dele. Então, assim, eu fui lendo um conto e aí li um livro, fui fazendo assim ao longo do mês. Eu acho que só os últimos 2, eu comecei pelo da Belle, mas então assim, ficou meio invertida a ordem, mas enfim, os últimos 2 que eu li direto. Gostei muito. Meu conto favorito foi sim o da Belle, e juro que não é só porque eu sou fã dela, é porque realmente, assim, eu achei o conto dela muito bom, assim, achei melhor do que os outros, e os outros são muito bons. Gostei muito, eu gostei muito do da Luísa também, sabe? Fiquei feliz, assim, das mulheres ali arrasando nos contos. Foi muito legal, gostei muito, eu recomendo. No geral, assim, eu acho que eu tô começando a ficar meio de saco cheio de avaliação de estrela. Eu não sei se eu já cheguei a comentar aqui, mas enfim, eu acho que limita muito. Por isso, inclusive, que eu gosto tanto de usar o maratona, porque não tem como você avaliar com estrela, só com emoção, né? Então você não dá meio que uma nota, nem número, né, de 7, 8, 9, 10, mas também não dá 4 estrelas. Você vai pelo seu histórico de leitura, se recomenda, se não recomenda, se é favorito ou não. E eu tô gostando mais, assim, dessa pegada. Mas, assim, em estrela eu não sei, mas se fosse em número, porque também eu tô começando a achar
De 1 a 5 estrelas, ou de 0 a 5 estrelas, enfim, muito difícil em alguns livros, eu daria 8 nesse aqui. Porque tiveram alguns contos ali específicos que não me pegaram tanto, mas de qualquer forma eu achei interessante, assim. Não é porque eles não são bons. Por isso também que eu venho evitando fazer resenhas assim, eu gosto de fazer mais... compartilhar minha experiência de leitura e não uma coisa muito técnica, assim. Não reparem, eu tô meio queimadinha, tomei sol no final de semana. Do nada, no meio do vídeo, enfim. Mas é isso, então daria um 8 e 10. Em 10. Gostei bastante, recomendo. E é isso. Aí agora, só fazer um parênteses aqui, já que são os livros lidos em outubro, eu ia deixar pra ser um negócio muito só temático, mas como é um livro que eu falei muito ao longo do mês, principalmente nas lives, e eu tava esperando muito por esse livro, não vou deixar de falar aqui, mesmo não tendo nada a ver com Halloween, nem leituras de suspense, true crime, ou enfim, o que quer que seja, apesar de que eu acho que dá um... Enfim, eu li o livro da Britney, A Mulher em Mim. Eu ouvi ele, na verdade, no audiobook. Eu ouvi na Audible, eu ouvi gringo, né? Peguei o teste lá fora porque eu queria ouvir a versão em inglês, porque a princípio eu achei que tivesse sido narrado pela Britney, mas não é, só a introdução. Mas a Michelle Williams tá, tipo, perfeita como narradora. Mas enfim, mas tem na Audible BR, tem no Scribd também, que agora o Scribd mudou de nome, né, virou outra coisa. É muito bom, nossa, muito, muito, muito bom, eu gostei muito, assim. Eu tenho... Algumas pessoas falaram sobre a questão da escrita, de não ter sido tão bom e tudo, mas assim, eu tava muito envolvida com todo o movimento Free Britney, assim, desde a época da quarentena, que estourou, né, na época da quarentena, na pandemia e tal. Eu nunca fui muito fã da Britney, tipo, pessoa. Claro, eu cresci ouvindo a Britney, assim, eu sou dos anos 90 ali, então não tinha como fugir da Britney. Gosto muito das músicas, fizeram parte, assim, da minha vida, mas eu não era aquela fã de acompanhar a pessoa, sabe? Mas aí saiu tudo isso do movimento Free Britney, e eu já mais velha, né, tem pouco tempo, e eu gostei muito de acompanhar, eu fiquei muito envolvida, assim, aí realmente eu comecei a ir atrás mais de algumas coisas da Britney, assistir, tipo, todos os documentários que saíram na época e tudo. E aí, quando saiu, assim, a notícia que o livro tava pra chegar, eu fiquei tão empolgada e, assim, tão ansiosa, que no dia 24 eu até decorei a data, né? No dia 24 de outubro saiu o livro e de manhã do dia 24 eu já tava ouvindo. E eu ouvi todo em um dia. Então, assim, foi num dia que eu tava um pouco mais tranquila de trabalho, ouvi na academia, ouvi tomando banho, ouvi cozinhando, ouvi comendo, eu ouvi quando eu tava fazendo umas coisas mais mecânicas, assim, de trabalho e tal, e ouvi o dia inteiro, né? Ouvi durante os sprints, assim, lá na live. E não é um livro grande, é um livro que tem 280 páginas. E eu adorei o livro. Voltando na questão lá da escrita, né, que algumas pessoas comentaram. Eu confesso que, assim, eu fui muito como uma pessoa curiosa, querendo ouvir a versão dela. Então, eu não me ative, assim, a questão de escrita. Eu não sei também se é porque eu ouvi o audiobook narrado pela Michelle Williams, que eu achei que fluiu bem, assim. Senti, sim, que o livro é muito corrido. Mas, assim, eu fiquei sabendo que a versão original do livro tinha 360 páginas, se eu não me engano. E foi cortada para 280. Então, assim, eu acho que muito ali de conexões entre os capítulos, alguns momentos marcantes da história dela, algumas coisas assim ficaram de fora. E, claro, isso afeta, né, na hora da edição e no resultado final, principalmente. Então, assim, não foi uma coisa que eu fiquei atenta, sabe? Eu confesso que eu fui muito mais realmente querendo ouvir finalmente a versão dela, e pra isso o livro cumpre o seu propósito, sabe? Se foi Ghostwriter, que eu acho que foi confirmado que foi, ou enfim, se não foi, se foi ela, se foi, enfim, pra mim, que eu só tava ouvindo ali, porque realmente eu queria ouvir a versão dela, e é muito chocante, é muito tocante, é muito emocionante, é muito revoltante. Pra mim, cumpriu o propósito. Eu adorei o livro, adorei, assim, merece todo o hype que tá tendo aí. Eu até ia fazer vídeo pra cá, falando sobre isso, mas enfim, perdi o timing.
a rotina, o trabalho, a vida, enfim. Mas muito, muito, muito bom. Recomendo de verdade que vocês leiam. E é isso. Agora, né, como não é um vídeo só sobre o livro da Britney, eu não vou falar muito, vou continuar aqui. Outro livro que eu li, cara, eu li tanta coisa diferente esse mês, foi esse Gnomos, da Dark Side. Cara, já olha que olha o tamanho dos marcadores, né? Esse livro é um dos mais bonitos que eu tenho na minha estante. Sem dúvidas, tipo, olha isso aqui. Ele é perfeito. E foi uma leitura muito gostosa. Esse é um livro diferente de tudo que eu já li. Porque ele vai contar como se fosse uma enciclopédia dos gnomos. E assim, o autor, ele trata o tempo todo, é um livro, de acordo com o autor, de não ficção, que busca fazer um retrato fiel e finalmente um retrato verídico dos gnomos. Então, assim, ele fala que ele entrevistou um gnomo, que ele e acho que o ilustrador, enfim, outra pessoa que estava ali no processo, acompanharam, né, escondido, o dia a dia ali dos gnomos, se eu não me engano. É na Europa, com certeza, mas eu não lembro ali exatamente a região, se era na Inglaterra, se era na Noruega, enfim, era no norte ali da Europa, né, com certeza. E ele vai fazer realmente como se fosse um livro praticamente científico, assim. Porque tem umas partes aqui que fala da anatomia, né, dos gnomos, de costumes. Aqui a questão do... até fala sistema cerebral, digestivo, respiratório, conjuntivo. Faz um registro de hábitos também e questões culturais. E diferencia, né, as raças, digamos assim, de gnomos. Tem os gnomos da floresta, da Sibéria, enfim. E os utensílios que eles usam, né, em casa. É um livro muito diferente de qualquer coisa. E no final, que eu acho que é uma das partes mais legais, assim, que era o que a princípio, quando eu descobri que ia sair o livro, eu achei que ia ser mais ou menos sobre isso, tem as lendas dos gnomos. Aí agora são realmente textos corridos como se fossem contos de fadas, assim, que falam sobre os gnomos. E, assim, cara, tem até a música aqui com a partitura. É um livro muito, muito diferente, muito único, assim. É um livro que vale a pena ter. Você acreditando ou não na existência de gnomos, você vendo esse livro como se fosse não ficção ou ficção, enfim, não interessa. Eu achei esse livro fantástico, fantástico. Tipo, não tem nem como dar nota pra ele. Aqui, pra pegar um pouco essa vibe, assim, de ser um ser sobrenatural, uma criatura mágica, uma coisa mais escondida, assim, a capa, não vai dar pra ver, eu acho. Não vai. Mas ela tem aqui um verniz localizado, que se você enxerga na luz, você consegue ver as setinhas falando que esse é um gnomo da floresta, de 275 anos, no auge da vida, altura real, 15 centímetros, bolsa, sabe, com umas setinhas pra cá. Então, assim, cara, é maravilhoso o livro, de verdade, recomendo muito. Tô curiosa pra saber o que mais a Dark Side vai trazer desse tipo de publicação, que realmente é um tesouro, é um livro pra... Sabe aquele livro pra deixar em cima da mesa, na sala, no café, assim, para as pessoas ficarem folheando, tudo, sério, maravilhoso. Eu achei que foi uma leitura muito legal de fazer em outubro, porque, enfim, entra nessas coisas das criaturas mágicas, seres sobrenaturais, etc. Achei uma gracinha. Enfim, o último livro que eu li em outubro, e esse foi um dos que tá desde o ano passado, ou ano retrasado, não sei exatamente quando foi lançado, não lembro. Mas, enfim, desde que foi lançado, eu queria muito ler o Piranesi, e passou tempo, não li. Ano passado, se eu não me engano, eu consegui comprar ele numa promoção, um e-book, porque o livro, enfim, nunca estava num preço que... Não é que não estava num preço bom ou que estava caro, eu só não tinha separado aquele dinheiro, eu não tinha condições de pagar naquele momento. Enfim. E aí, finalmente veio aí, eu tinha colocado ele eu tô até com a minha estante aqui, minhas estantes do Maratona abertas. Eu tinha até colocado ele na minha listinha de livros que eu queria muito ler esse ano. Eu deveria ter colocado ele no lugar de outro que tá aqui, agora que eu tô vendo 12 livros pra ler em 2023, mas tudo bem. Finalmente peguei pra ler,
E assim, cara, é um tipo de leitura que eu tô gostando cada vez mais de fazer. Aquele tipo de livro assim. Inclusive, quero que vocês me indiquem mais livros assim nos comentários, por favor. Se você estiver assistindo esse vídeo, você tiver um livro desse jeito, por favor, deixa aqui nos comentários. Que é aquele livro, não estou entendendo nada no começo, mas a atmosfera é linda, maravilhosa, a escrita é envolvente e eu só tô indo, sabe? Mesmo sem entender nada. Um livro muito parecido com nesse estilo foi o Mar Sem Estrelas, que eu fiquei grande parte do livro sem entender nada, mas achando a coisa mais maravilhosa do mundo. E foi a mesma coisa com o Piranesi. Comecei sem entender nada e eu fui sem saber nada do livro também. Eu só li mais ou menos a sinopse ali por alto quando saiu, vi algumas pessoas falando dele aqui no YouTube, enfim, nas redes sociais, fiquei muito curiosa, mas eu apaguei o enredo. E foi ótimo, porque assim, mais uma vez, não estava entendendo nada, mas toda aquela ambientação ali de... Deixa eu explicar, né, pra ficar menos confuso. Piranesi conta a história do começo de uma criatura que você ainda não sabe direito, você não entende muito bem se ela é humana ou não, depois você percebe que ela é, não é spoiler, porque é logo no começo, que vive um homem, ele se identifica como um homem, completamente solitário, em um lugar muito diferente, parece que é outro mundo. Mentaliza o seguinte, olha o cenário, é como se fosse ruínas gregas no meio do mar. Então, assim, de vez em quando vem ondas, e aí parte dos salões, porque é um lugar muito grande, que tem vários salões, tem vários andares, tem vários lugares, como se fosse um palácio meio grego no meio do mar, que às vezes é inundado pela maré, tá ali exposto pro mar, pro céu. Então, esse personagem, que é chamado de Piranesi, ele começa a observar a passagem do tempo pela maré, pelas coisas que a água deixa. Então, muito assim, pelo que o mar deixa, né? Tá uma moto passando na rua, desculpa. Então, algas, às vezes uns crustáceos, enfim. E ele tem a companhia do outro, que é só assim como ele conhece aquele outro ser humano, que de vez em quando aparece ali, eles interagem, tudo. É o único amigo que ele tem, o único contato que ele tem com qualquer outro ser humano. E todo o resto que tá ali tá morto, com exceção de algumas aves que às vezes aparecem ali. Então, bem uma vibe marítima, mas ao mesmo tempo com muita arquitetura e uma vibe muito mágica, assim, gente, é completamente diferente, assim, de tudo que eu li. E eu achei lindo, maravilhoso, achei fantástico. Por isso que eu tô falando, não tava entendendo nada, mas eu tava achando maravilhoso o que tava acontecendo ali. Enfim, aí eu vou até evitar falar muito mais, porque eu gostaria muito que quem ainda não leu e fosse ler tivesse uma experiência parecida com a minha, porque eu gostei muito de não saber o que esperar na página seguinte. E começa a acontecer uma coisa ali, né, porque o Piranesi, ele registra tudo em diários, né, e ele não sabe como ele foi parar ali, ele não sabe o verdadeiro nome dele, ele não sabe o que é direito àquele lugar, ele não sabe direito quem é o outro. E parte do livro, na verdade, o livro inteiro, né, é toda essa experiência dele convivendo naquele lugar, naquele mundo, naquele universo, enfim, e tentando entender a si mesmo e aquele ambiente. Então ele busca nos próprios diários, nas interações com o lugar, nas interações com o outro, as respostas que ele tanto procura. E o leitor, como é narrado em primeira pessoa, e a gente, na verdade, é uma narrativa epistolar, né? Então, por meio de cartas, você vai acompanhando o Piranesi nesse processo. Então ele também não sabe de nada, você não sabe de nada, e faz parte da experiência de leitura. Só sei que ele depois começa a entrar um mistério, algumas coisas meio estranhas ali vão acontecendo, que aí você vai olhando e fala, ai meu Deus, algo vai acontecer. E eu achei muito bom. Nossa, muito, muito, muito bom. Não achei um livro impecável, tipo, favorito, sei lá, 5 estrelas. De novo, não tô gostando muito dessa coisa das estrelas, porque vai ficar parecendo que falta alguma coisa. Não é que falta, porque o livro por si só, eu acho ele, de novo, pro propósito dele, pro que ele passa ali, eu acho ele, sabe, redondinho, maravilhoso. Só que em alguns momentos, eu achei a escrita um pouco devagar, um pouco enrolada, e muitos detalhes das cartas ali, das descrições das estátuas e dos lugares e tananã, mas tinha que ter, porque é
coerente com o personagem, sabe? Então, enfim. Mas é só isso. Leiam. Achei muito, muito bom e acho que valeu o hypezinho que ele teve na época e pelo menos a minha bolha, assim, dos criadores que eu acompanho, a minha bolha falou muito desse livro na época. Enfim, esses foram os meus livros lidos ao longo de outubro. Fiquei muito, muito, muito feliz com as minhas leituras. Foi um mês temático que deu super certo e gostei. Real, achei que as escolhas foram ótimas. Claro, gostaria de ter lido mais, mas não vou reclamar, porque eu li muito. E eu até agora eu tô tentando entender como é que eu consegui fazer isso tudo. Na verdade, eu sei como é que eu consegui, porque a maior parte dos livros tinha menos de 300 páginas. Então, por isso, enfim. Mas sem comparações, tá, gente? Por favor, mais uma vez, isso é parte do meu trabalho. Então, enfim. Mas é isso. Espero que você tenham gostado desse tipo de vídeo, que é um vídeo de indicações, meio vlog, meio resumo do mês. Se você gostou, por favor, deixa aqui nos comentários. Fica aí mais uma vez o convite para apoiar meu projetinho lá do Catarse, que atualmente é a melhor forma de me apoiar financeiramente falando e apoiar o trabalho com a internet. Me segue lá nas redes sociais, que vai estar passando aqui. E nas lives também eu tô sempre comentando sobre as minhas leituras, né, diariamente ali. E é isso. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau!